Olá, como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Cristão em Ação. No capítulo 16 de Atos, a partir do verso 16 diz: Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito mau saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. Autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e os prendeu, os pés deles, entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí, o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cidade estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: Solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: As autoridades mandaram soltá-los. Podem ir embora em paz. Essa passagem é uma passagem muito conhecida pelo grande milagre que aconteceu. Geralmente o que se fala sobre ela é que Paulo e Silas estavam cantando, mesmo estando presos, e aí houve esse milagre que o chão tremeu e as cadeias se abriram. Mas o foco aqui não é nesse ato extraordinário que aconteceu, mas sim no testemunho. A cadeia poderia ter tremido, poderia ter acontecido tudo isso, mas se Paulo e Silas não estivessem o tempo todo, desde antes de serem presos e durante o tempo que estavam ali naquela cadeia, falando de Deus, orando, cantando, eles não teriam testemunho. Aquele carcereiro veria aquilo talvez só como um tremor de terra, só como um terremoto, mas como o carcereiro já ouvia eles falando de Deus o tempo todo. Por isso ele veio e perguntou: o que eu faço para ser salvo? Porque provavelmente
Em algum momento, Paulo e Silas já tinham questionado para ele: você é salvo? Você já aceitou a salvação de Jesus? E provavelmente no primeiro momento ele ignorou, ele disse: fiquem aí quietos na cela de vocês. Mas depois disso que aconteceu, ele não teve como negar o poder de Deus. Então o testemunho deles foi algo extremamente importante aqui, antes, durante e depois também, porque eles não quiseram fugir, não entenderam que aquele era o momento de fugir da cadeia, mas entenderam que era o momento de ministrar o evangelho para mais uma família. Eles não falaram só para o carcereiro. Preste atenção como eles falaram, que era para ele e para as pessoas da família dele. Então, perceba como isso se aplica na sua vida. Às vezes nós estamos orando para que a gente saia da prisão, quando nós estamos naquele lugar onde estamos, porque Deus quer que a gente faça algo e às vezes a gente não obedece porque não percebe, não abre os olhos. Não percebe que talvez tenha uma pessoa ali, uma família, que vai ser abençoada se você abrir a boca para falar sobre Deus. Se você testemunhar do começo ao fim, se você não desistir de falar de Deus, em algum momento as pessoas vão fazer como esse carcereiro e perguntar: o que eu preciso para ser salvo? Então você terá a oportunidade. Nem sempre vai ser na primeira, mas talvez aquela pessoa que te prendeu, aquela pessoa que no início não acreditou em você, será justamente a que vai ser edificada pela palavra que você vai entregar. Então se disponha sempre a falar sobre Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando parecer que você está totalmente de mãos e pés atados, como foi o caso aqui de Paulo e Silas. Eles não estavam só dentro de uma cela, eles estavam realmente presos, sem poder se movimentar. Isso não impediu eles de cantar e de orar a Deus. E todos ouviam isso, todos sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não tiveram medo, eles não pararam. Então você também não pare jamais. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos. Respire profundamente. Relaxe e repita comigo: Senhor Deus, ajuda-me a sempre testemunhar do seu amor, assim como Paulo e Silas, mesmo num momento extremamente difícil de prisão, continuaram falando sobre o Senhor, e isso serviu para que uma família toda fosse salva pela sua graça e pelo seu poder. Que eu, assim como ele, seja alguém que permita o teu agir. Eu quero ser voz do Senhor onde quer que eu esteja. Em nome de Jesus. Amém.